Os jogadores encontram aquele NPC numa taverna ou então até no meio de uma masmorra e o mestre não sabe exatamente como interpretar e acaba que tudo cai meio que num marasmo em que quase todos os personagens ali, os NPCs do mestre, parecem com o próprio mestre. Eles não têm lá personalidades diferentes, nem muitos objetivos diferentes, o que torna quase impossível para os jogadores poder interagir de uma forma legal com esses NPCs e até serem criativos. Pois é, esse é um problema que existe bastante com os mestres que estão começando, que às vezes é isso, é difícil pra gente interpretar múltiplos NPCs e todos eles serem diferentes, com objetivos diferentes, personalidades diferentes. Então eu vou tentar falar um pouco disso aqui trabalhando uma pergunta, uma questão que foi enviada por vocês lá pelo e-mail do podcast em que vocês podem participar mandando suas histórias, suas perguntas, NPCs que vocês criaram e são legais, histórias que vocês acham legais, enfim, o que vocês quiserem para pensandorpgradio@gmail.com e é claro, sem acento, pensandorpgradio@gmail.com. E esse foi um e-mail enviado, eu não vou dizer por quem foi a pessoa, porque eu não tenho certeza se a pessoa vai querer que eu fale, já que ela critica um pouco o seu mestre, e aí vai que o mestre, escuta o podcast, afinal a gente atinge galáxias de distância aí, quem sabe até multiversos. Então nesse caso eu não vou dizer o nome, mas ele começa também com "Hey, Léo!" e manda aquele bom dia, diz que é um super fã do canal, não vou usar a palavra que ele usou aqui com fã do canal, pra não ser desmonetizado, mas aí ele diz que eu sou uma das maiores inspirações pra melhorar os jogos dele. Eu fico muito feliz com isso, tá? Com esse tipo de comentário que o pessoal sempre faz. A ideia é trazer coisas legais pra vocês mesmo. Depois o e-mail é um pouco longo, mas ele vai basicamente dizendo isso que eu narrei no começo, que o problema do mestre dele seria que os NPCs se parecem muito com o próprio mestre, com a pessoa do próprio mestre, e que aí isso limita bastante os jogadores, porque ele fala que quase todos são muito justos, não são muito explosivos e quase não tem defeitos. Então ele falou que não dava pra subornar nem o guarda, nem ameaçar nobre, e não dava pra você ter aquela liberdade de ações. E aí ele fala que ele vai começar a mestrar, então ele tá com medo disso acontecer e pergunta o que ele pode fazer para esses NPCs serem mais vivos e darem mais dessa liberdade para os jogadores. E bom, a questão é que só de você ter feito essa pergunta, você provavelmente já não vai cometer esse erro, porque você vai estar se preocupando com isso e querendo dar essa variedade. Então provavelmente você já não vai cometer. Segundo que, apesar desse mestre ter esse defeito que você falou, é sempre bom a gente não julgar tanto, porque todo mundo é assim, a gente está começando, a gente está desenvolvendo uma habilidade, então todos nós cometemos coisas que a gente vai olhar pra trás depois e falar, poxa vida, eu podia mestrar muito melhor do que isso. Então isso é natural, tá? É natural aprender errando e jogando e evoluindo, sempre se divertindo sem colocar essa ideia de ser um mestre como algo perfeito, que você tem que ser perfeito e botar num pedestal. Então nada disso. Mas esse erro é um erro comum também com mestres que estão começando, porque tem um outro erro comum com mestres que estão começando, que é a questão de você fazer histórias meio railroad, que são aquelas histórias, como eu sempre falo, que é tipo uma linhazinha de trem ali, um trilho de trem, então nada descarrilha, tudo segue exatamente como o mestre planejou, é uma história meio que completa e fechada. E o resultado disso é que, por exemplo, numa história mais fechada, como eu falei, os NPCs não podem te dar tanta liberdade assim, senão você perde o controle da história. Se eles forem muito vivos, muito orgânicos, os jogadores vão começar a querer fazer coisas diferentes e fica difícil às vezes de você improvisar em cima disso, especialmente se você estiver focado em contar aquela sua história. Então a primeira coisa é isso, é você ser um mestre que está disposto a sair dos trilhos, vamos dizer assim. Isso já vai ajudar muito, que me lembra até as duas estratégias diferentes de você escrever livros, para entender como é que essa relação com os NPCs seria mais ou menos também uma relação às vezes de escritores com os personagens dos livros. Então você tem escritores como o Tolkien, se eu não me engano, que já tem a coisa mais planejada, ele já sabe mais ou menos como vai terminar. E aí você vem meio que de trás pra frente, você vai pensando as cenas, então você já sabe mais ou menos tudo que vai acontecer. Então você já sabe mais ou menos quais são os arcos de cada um dos seus personagens ali, e aquilo tá mais estruturado. O que não é um problema quando você está escrevendo um livro, é uma estratégia, um estilo de escrita que é até mais próximo do meu estilo mesmo. Mas você tem alguém como o George R.R. Martin, de Guerra dos Tronos, que é um escritor que ele deixa com que muitos dos personagens guiem ele. Ele até pode ter algumas ideias do que vai acontecer na trama, um outline e tudo mais, mas ele vai deixando que esses personagens se tornem vivos e vão guiando ele. Tanto é que é o que eu acho que aconteceu com o personagem do Euron Greyjoy,
que aparece bem mais pra frente nos livros e vai tomando força e vai ganhando força, e a história vai tomando novos rumos, vamos dizer assim. Inclusive até o grande problema que eu acho que ele tá tendo pra fechar os livros, porque como esses personagens foram surgindo e foram tendo uma vida muito grande, eu acho que até os planos que ele tinha pro final, ele já não sabe mais como fechar aquilo tudo pra chegar naquele final, ou se ele deve mudar aquele final que ele tinha pensado. Então eu acho que é o problema que o Martin tá tendo até pra fechar os livros. Mas num RPG isso funciona maravilhosamente bem, até porque você não precisa fechar. Tem muitos RPGs que não terminam, porque a jornada é mais legal de você tá jogando, tá subindo de nível. E é claro que a gente quer também chegar no final, se o final for legal, for épico, é maravilhoso. Mas convenhamos, muitas e muitas campanhas de RPG que a gente já jogou por aí, elas não têm fim porque às vezes a gente cansa ou para de jogar, o grupo não consegue mais se encontrar. Ou como eu falei, né, a galera simplesmente sente vontade de jogar outro jogo, mas aquela jornada de você explorando os seus personagens e crescendo e tudo mais, é o que vale a pena, vamos dizer assim, é a parte mais legal. Então nesse caso, você pode ter NPCs vivos que vão acabar levando a história pra tudo quanto é lado diferente, e mesmo que seja um pouco mais difícil de fechar depois e tal, não é um grande problema. Então essa postura inicial já vai fazer com que os seus NPCs deem muito mais liberdade para os jogadores. Você tá disposto aí a sair dos trilhos, vamos dizer assim. E aí a outra forma, a outra dica que eu dou é você tentar criar os seus NPCs mais ou menos como você criaria personagens. É uma dica até que eu dou para a construção do mundo inteiro, que é a questão de você se fazer perguntas. Por exemplo, acho que eu já falei até dessa questão de se fazer perguntas e dei o exemplo do Svri, que é um Gobber, que é tipo um Goblin, que é no RPG de Reinos de Ferro. É o antigo, não o que eu venho contando as histórias, mas ele apareceu numa aventura antiga de Reinos de Ferro que eu joguei, e ele tá nessa nova também, porque ele cresceu, exatamente. Então ele era um contrabandista que ajudava os jogadores e tal, só que aí a conversação com um dos personagens foi tão legal que ele foi devagarzinho crescendo e tomando, ganhando mais espaço na aventura, tanto é que eles, como eles precisavam volta e meia de um contrabandista para ajudar eles com o barquinho a entrar em diversos lugares proibidos e tudo mais, ou até para contrabandear, ele foi ganhando cada vez mais espaço e foi tendo até um arco de personagem nesse sentido de começou como contrabandista pequeno e foi crescendo junto com o próprio grupo ali e tal na cidade. Mas isso acontece porque eu tinha que me perguntar, eu falava, ele é um Gobber, mas ele é confiável ou não? Aí eu vou dizer, bom, ele na verdade é confiável, mas como ele tem que parecer não ser confiável, porque tá lidando com um monte de criminosos e tal, então precisa parecer ser menos confiável e mais perigoso. Mas se ele mesmo julgar que os jogadores ali, né, os personagens dos jogadores são confiáveis, ele tiver essa percepção, ele vai ser confiável com eles também. Mas ele vai ser ambíguo, porque fica legal essa ambiguidade para os próprios jogadores ficarem adivinhando se ele vai passar a perna neles ou não e tal. Então, quer dizer, eu fiz uma pergunta de se ele vai ser confiável ou não e já veio um monte de resposta, né? Ali também me perguntei, eu falei, os jogadores estão precisando chegar em silêncio em algum lugar. O que ele poderia ter de especial para eles poderem chegar em silêncio lá com esse contrabandeador e tudo mais? Aí já é outra pergunta, e aí eu falo, é porque ele tem umas runas que fazem com que o motor do barco fique silencioso. Então ele provavelmente deve ter um amigo com habilidades arcanas para poder ativar essa runa. Ou ele paga alguém? Então vê como é que essas perguntas vão aumentando todo o backstory, você vai criando todo um cenário, né? Você vai criando toda a ambientação, vamos dizer assim, desse NPC, mas muito rápido. Você vai se fazendo as perguntas, respondendo pra você enquanto eles estão chegando naquele NPC ou assim que eles chegaram, e você vai obtendo essas respostas. E com essas respostas, quando você vê, você já tá criando um monte de coisa em volta desse NPC, inclusive a personalidade dele. E aí você vai saber interpretar ele melhor, ao mesmo tempo em que de repente se abriu outros possíveis caminhos que os jogadores podem explorar com esse NPC, justamente porque quando você se faz essas perguntas, você vai criando um monte de coisa nova e você vai perceber que algumas dessas coisas novas podem ser legais para eles explorarem. Foi até o que aconteceu com outro personagem, um outro NPC do Reinos de Ferro também, dessa aventura que a gente tá jogando agora, que ele era justamente esse amigo dos Svri no outro RPG, era o arcanista, né? O conjurador de guerra, melhor dizendo. E, bem, já que era na mesma cidade, ele apareceu, o amigo dos Svri, o Svri tava lá também. E aí ele era mais confiável ainda do que os Svri, mas ele era mais exigente. Se as pessoas faltassem com a palavra com ele, ele já se tornava mais perigoso, mas se elas se mostrassem realmente leais à sua palavra, ele ajudava mais e mais. Então ele foi apresentando o grupo para nobres diferentes e tal. Então o grupo foi descobrindo que ele tinha um monte de conexões, justamente porque eu fui me perguntar. Eu falei, ele conhece os Svri paga para ele para ativar essa runa, mas
será que outras pessoas não podem pagar pra ele ativar essa runa também? Foi o que eu me perguntei. Aí eu falei, pô, possivelmente, se algumas pessoas tiverem essa runa, mas essa runa é rara ou não é rara? Aí eu pensei, poxa, não, vou dizer que essa runa é um pouco rara. Mas se ela é um pouco rara, de onde é que ela vem? Olha só como é que as perguntas vão criando um monte de coisa. Antes de responder de onde ela vem, uma outra pergunta. Se ele trabalha para várias pessoas diferentes, e ele é leal assim, provavelmente, até pelos poderes mágicos que ele tem, que são grandes, ele vai ter, apesar dele estar num lugar pobre ali, uma influência grande na cidade. Ele vai conhecer muita gente, e foi justamente por isso que depois ele pôde apresentar o grupo para um monte de gente, e toda vez que eles chegavam com esse personagem na casa, às vezes até de nobres, eles cumprimentavam esse personagem com certo respeito, porque ele foi fazendo esse nome na cidade, numa cidade em que todo mundo trai todo mundo, alguém que é razoavelmente poderoso e em que você pode confiar, é algo assim, raro, né, de você valorizar. Então vê como das perguntas já começou a surgir isso tudo. E aí a última resposta que eu dei foi justamente, bom, então aquela runa é rara, mas então da onde é que ela vem? E aí eu tive a ideia de falar, caraca, de repente então tem um mecanista arcano, vou criar essa figura misteriosa, que é quem cria essas runas mecânicas que têm habilidades mágicas e que parecem ser até bem melhores do que a maioria das coisas que existe por aí. E aí eu criei essa figura misteriosa, e aí esse arcanista, que era o James, conjurador de guerra, eu acho, perdão, mas ele tinha conexão com esse mecanista arcano. E aí depois disso eu fui evoluindo toda essa coisa do mecanista arcano ao longo do RPG, virou até uma sociedade secreta e tudo mais, mas quer dizer, tá vendo? Veio tudo em cima dos NPCs e de você ir se perguntando. Você vai se perguntando, vai começar a surgir um monte de história legal em volta daquele NPC, e ao mesmo tempo vai surgir a personalidade desse NPC também. E aí fica mais fácil de você representar. E se você ativamente se fizer essas perguntas, quanto mais você treinar, mais rápido você vai ser capaz de fazer e de ir criando em cima enquanto você tá jogando, né? Mas você também pode fazer algumas dessas coisas entre sessões, como a questão do mecanista arcano, eu pensei entre sessões. Mas aí se você se fizer essas perguntas, você vai ver que vai surgindo ali uma pessoa. Só que aí é como eu falei do caso do Martin, você vai começar a ver que essas pessoas, ou humanoides, enfim, o que eles sejam, monstros mágicos, enfim, você vai ver que eles vão criar vida própria e vão começar a puxar a história para um monte de lado diferente. Que é o que acontece lá, como eu disse, com os escritores do estilo lá do Martin. E aí é você saber também embarcar nisso. Alguns não vão fazer muita coisa, eles podem ser só divertidos, e aí o pessoal vai rir, vai se divertir e vai embora. Outros podem ser misteriosos, outros podem gerar uma pancadaria, outros podem ser subornados, como a pessoa que mandou o e-mail bem falou. Porque você vai ter que se perguntar essas coisas. Você fala, esse cara é um segurança desse bar, mas o bar paga bem? Não. Se o bar não paga muito bem, será que se for oferecido dinheiro ele não vai aceitar? E aí vai basicamente aceitar ser subornado? Provavelmente sim. Então você, já anota aquilo. Se oferecerem algum valor, ele provavelmente vende informações, etc, etc. Mas em outros casos a resposta pode ser até dá para subornar, mas aí não é com dinheiro, vai ter que ser com alguma outra coisa, enfim. Por aí vai. Mas eu acho que essas dicas que eu dei aqui já dão um guia legal aí para a pessoa que fez essa pergunta. E vocês participem do podcast mandando seu e-mail para pensandorpgradio@gmail.com. Sem acento, né? E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo programa. Grande abraço, pessoal!